Estamos de volta para mais uma aula de Direito Civil para você. Vamos lá, aula 2. Vamos lá, galera. Na aula passada, nós falamos então sobre os princípios básicos do direito civil, né, a partir de 2002, né, quando foi aprovado o novo Código. Antes disso, até 2002, era o Código Francês de 1916, né? Que era mais arcaico, né? Ele era mais assim fora dos padrões atuais da sociedade, tá? No entanto, se você comparar aí o Código Civil de antigamente com hoje, é uma coisa assim absurda. E aí o nosso código foi modificado a partir de 2002, entraram os princípios com base no Código Civil alemão, um dos princípios, os princípios da eticidade, tá? Então, quando isso cair na prova é o seguinte, isso aí não é, eu já falei para vocês, isso aí não são os princípios do direito, tá? Isso aí são princípios do direito civil, os princípios básicos do direito são outros, né? A gente vai falar, eu vou passar eles aqui rapidinho, depois a gente vai ter uma aula sobre eles, tá? Esses são princípios do direito civil a partir de 2002, então anota aí, princípio da eticidade, eu quero que você anote o seguinte, a eticidade, né, traz os valores éticos para os valores jurídicos, aproximando a importância das leis morais para a convivência e sociedade. Então isso quer dizer o seguinte, é uma forma de trazer para o negócio jurídico a honestidade, a moralidade, de trazer também a ética e os bons costumes, tá? No entanto, isso também está lá no nosso direito positivo na Constituição Federal, né? E também está em várias outras áreas do direito. A eticidade hoje ela é usada em muitas áreas do direito, tá? E a gente vê isso no direito civil em alguns artigos, tá? O artigo 113 diz o seguinte, os negócios jurídicos, tá, devem ser interpretados conforme a boa-fé e o uso do lugar e da sua celebração. Então, quando você vai fazer um contrato com alguém, ele tem que ser um contrato baseado em boa-fé, né? Ele tem que ser um contrato feito no lugar correto, né? Tem que ser redigido com base na equidade, na razoabilidade, né? Podemos dizer assim, um contrato ele tem que pensar não só em ter, mas também em ser. Em ser o quê? Em ser bom para quem também para outra parte, né? E hoje isso é óbvio no nosso dia a dia. Você não vai fazer um contrato, né, de compra e venda de um imóvel, o imóvel custa 200 mil reais, você vende por 10 mil, né? Porque o cara te ofereceu um carro também, né? E você fala, pô, o carro desvaloriza. Então, assim, o contrato tem que ter esse equilíbrio, né? Nos negócios jurídicos em geral, tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter moralidade, tem que ter ética na elaboração de contratos, tá? E isso trata da eticidade. No artigo 1638, vai demorar até a gente chegar lá, mas olha só. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que, olha só, tá? Praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, tá? Então, você é mãe, você é pai que está me ouvindo, tem seu filho aí, se você praticar atos, né, contra os seus filhos, atos de imoralidade em relação aos seus filhos, que coloque, por exemplo, a vida deles em risco, você pode perder, inclusive, a guarda dos seus filhos. Ah, mas eu sou mãe. Não, você é mãe, tudo bem. Mas o direito positivo ele te dá limites até onde você é mãe. Então, se você é mãe e você trata, né, de forma agressiva os seus filhos, se você trata de forma imoral, você pode perder sim a guarda dos seus filhos, tanto mãe quanto pai, né? E isso a gente vê isso no Código Civil, até na questão do direito de família, né? A gente vê a eticidade funcionando ali. E aqui diz o seguinte aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui.
Ó, o nosso grande filósofo, George William F. A liberdade, o jurídico e a moral não pode existir por si e devem ter a ética como sustentação e fundamento, tá? Então, a liberdade, o jurídico e a moral não podem existir por si e devem ter a ética como sustentação. Então, a ética sustenta a moralidade e sustenta, né, boa parte das transações e do trato, né, entre as pessoas e seus negócios e seus bens também, né? Então, a eticidade é bem facinho, lá na prova você lembra de ética, lembra de moralidade. Uma coisa importante, a eticidade, ela também está lá nos princípios fundamentais do direito constitucional, né? Então, lá, dentre os princípios fundamentais, você tem a dignidade da pessoa humana, né? Lembra do só se diva plu, né? Quem é concurseiro sabe. Então, dignidade da pessoa humana, moralidade, eticidade está ali no meio, tá? Então, para você ver a importância desse princípio aí. Muito bem. O próximo, princípio da socialidade, tá? Da socialidade. Deixa eu ver aqui. Tá. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Ó. Como o próprio nome já diz, né? Socialidade de social, então traz para o direito civil, né, o aspecto mais social de lidar com, né, com tudo. Então, assim, até o Código de 1900, até antes do Código de Direito Civil de 2002, era baseado no francês de 1916, ali era pauleira. É o seguinte, você não pode, então dane-se você. Você não quer, dane-se você. Eu quero, eu posso, eu mando, né? Então, assim, o lado individualista do direito antes de 2002 foi retirado e agora nós temos um lado mais social, né? Então, aqui, sempre falar assim em social, em trazer por exemplo, outra situação é a supremacia do interesse público sobre o privado, ou principalmente na questão, como o próprio nome já diz, né, da coletividade, né? O coletivo é mais importante do que o individual. Então, tudo isso na socialidade também, né? Assim, no conflito entre direitos coletivos e individuais, os coletivos terão peso maior por possuir maior abrangência, como eu já tinha falado aqui, tá? Com o resguardo dos direitos fundamentais da pessoa humana. Então, isso é óbvio, né? Então, por mais que você tenha que pensar no coletivo, você tem um lado também individual da pessoa humana, né? Baseada aí na Constituição, né? Está lá positivada, está lá no nosso direito positivo. Então, está ali na nossa Carta Magna, que é um espetáculo. O direito constitucional, se você ler, é um espetáculo. Se você lê o direito constitucional, você fala, meu Deus, eu estou num país maravilhoso. Infelizmente, não é assim que acontece nesse país aqui, né? Infelizmente, não é assim que acontece. Bom, então, lembrou de socialidade, lembrou de social, de coletivo, né? Tudo que envolve o coletivo, o público, está acima da individualidade, né? Até no direito administrativo, como eu falei aqui, a supremacia do interesse público sobre o privado, exatamente pelo público está ligado ao coletivo, tá? Muito bem, o próximo, operabilidade, princípio da operabilidade. Operabilidade é o seguinte, posso dizer assim, de uma forma mais rápida, ser eficiente, ágil, né, encontrar a solução jurídica da forma mais rápida e eficiente possível. Porque quando você entra com, por exemplo, você entra com um processo, né? Você chama o judiciário. Quando você invoca o judiciário ele tem que ter a operabilidade, principalmente na esfera civil, para tratar de vários assuntos, né? Ou seja, ser rápido, ser eficiente, né? E, claro, ter aquele equilíbrio, né? Equidade, sempre equidade. Aqui diz o seguinte,
Por fim, o princípio da operabilidade buscou simplicidade, então ser simples, rápido, objetivo, dos institutos jurídicos e maior efetividade nas decisões. Então, quanto mais simples e mais rápida a decisão, melhor, até para quem precisa de decisões jurídicas, né, no âmbito jurídico. Até porque o nosso judiciário ele ainda é um judiciário lento nas decisões, né? Então, quanto mais rápido, quanto mais simples, né, melhor. Inserindo algumas normas chamadas abertas que possibilitam uma ampla interpretação sem restrição da lei, ou seja, resolver de forma rápida pelo modo concreto, né? O direito, claro, analisando sempre o direito concreto, né? Sempre o direito concreto. Com base nesses princípios em mente, nosso Código de 2002 e não pode ser confundido com os princípios gerais do direito, tá? Bom, isso eu venho falando desde lá do início, porque tem situações que eu já vi muitas questões de concurso das pessoas confundindo os princípios básicos do direito civil com os princípios do direito, os princípios gerais do direito. Eu vou colocar eles aqui, a gente não vai falar sobre eles, mas só para você ver que são completamente diferentes. Apesar que os princípios básicos do direito estão contidos também no Código Civil, tá? Então é o seguinte, ó. Aqui diz o seguinte, só para você ficar por dentro dos princípios básicos do direito. Ali diz o seguinte, ó. Deixa eu só apagar aqui. Aí. Os princípios gerais de direito ocupam um lugar privilegiado na ordem legal positiva e representa a base de qualquer construção legal, né? Então, a base de qualquer legalidade tem que seguir os princípios gerais do direito. E quais são eles? Os princípios gerais de direito são orientações macro e guia teórico norteador da política e da prática jurídica. São compostos de subjetividade e de conteúdo valorativo de característica genérica. Segundo Manuel Gonçalves, os princípios gerais de direitos vão em direção à situação jurídica específica. Então, a base para ordenar, né, para criar uma ordem para todo o âmbito do direito positivo. E são eles, né, vocês não podem esquecer, princípio do devido processo legal, inclusive esse está na Constituição Federal, princípio do direito da ação, também na Constituição, né, lá em direitos e garantias fundamentais, né, princípio do contraditório da ampla defesa, também, né, contido na Constituição Federal, e o princípio da dignidade da pessoa humana. Bom, esse está ali no artigo 1º da CF. Tá? Então, de uma forma geral, esses princípios, pessoal, devem estar contidos em toda a ordem jurídica, tá? Mas não confunda com os princípios do direito civil. Eu sei que vocês vão pensar assim, mas não precisava nem você colocar isso agora, né? Que são coisas totalmente diferentes, mas só para vocês não verem que são coisas diferentes ali entre os princípios, tá? Vamos lá. Olha só. O direito civil, ele foi dividido aí, tá? Tem várias divisões, ele tem 2 livros, o código especial e o geral, né? Aliás, o código geral e o especial. E aí, essas 2 divisões têm outras subdivisões, tá? Pode ser que caia em concurso, sim, porque às vezes as pessoas perguntam assim, a questão de domicílio, isso é um assunto de pessoas no direito civil, de bens ou de fatos jurídicos, tá? Então, são pessoas. Então, ali nós temos o seguinte, das pessoas, que é o que a gente vai entrar agora no nas próximas aulas. Trata da personalidade e seus direitos, da capacidade, ausência e sucessão, né? Da capacidade civil, né? Dos relativamente capazes, dos absolutamente incapazes, isso aí despenca nas provas, galera. Trata-se também das pessoas jurídicas, associações, fundações e domicílio, como nós já vimos. A gente já falou sobre as pessoas jurídicas, né, que eu falei para vocês que você tem a questão da pessoa física e suas particularidades e da jurídica, né, principalmente quando você abre uma empresa, né, fundações, associações também entram nessa parte. Dos bens, tá? Trata-se dos bens móveis, imóveis, fungíveis, consumíveis, singulares, coletivos, né?
Então toda a parte de bens entra ali para você. E nessa parte de bens tem muita pegadinha também, né? A gente vai ver sobre isso aí durante as aulas, tá? Dos fato jurídico também despenca nas provas, tá? Mais do que bens. Trata-se dos negócios jurídicos e seus efeitos e defeitos. Trata-se também do erro, do dolo, da coação, do estado de perigo, lesão, fraude contra credores, invalidade dos negócios jurídicos, né? Dos atos lícitos e ilícitos, prescrição e decadência, entra tudo essa parte aí nos direitos, no fato jurídico, tá? Disponível aí nos artigos 104 a 232. E aí entra o seguinte, direito das obrigações, tá? Resumindo aqui, trata das relações entre devedor e credor, modalidade das obrigações, adimplemento e extinção de obrigação, trata do inadimplemento e de seus efeitos, né? Promessa de compra e venda, fiança, caução, enfim, toda essa parte de obrigações no âmbito civil entra ali em código e em direito das obrigações. Direito da empresa, como o próprio nome já diz, toda a parte ligada às empresas, né? Trata do empresário, dos tipos de empresa, da sociedade, do estabelecimento, dos nomes empresariais, dos gerentes, contadores e outros auxiliares. Então, tudo que é referente à parte de empresas também, tá? Do artigo 966 a 1195. Direito das coisas, trata-se de posse de seus efeitos, dos direitos reais, da propriedade, da construção, do condomínio, tá? Então entra aqui a parte de condomínio também, que teve bastante mudança, né? Especial, nós temos o direito de família, de toda a parte envolvendo a parte de família, direito de família, né? Separação, casamento, divórcio, execução de alimentos, né? Curatela, tutela, enfim, toda a parte de direito de família entra aqui. É um assunto bem legal de estudar, eu gosto muito de direito de família. Direito de sucessão, trata das sucessões, ordem de vocação hereditária, testamentos, legados, substituições, inventário, então toda a parte de herança, de sucessões, entra nesses artigos aí até 2027, que a gente vai falar na aula. Tá? E ainda na parte especial... Ah, não, aí fechou, tá? Bom, conclusão. Sempre no final dos slides eu vou colocar uma conclusão que é importante a gente, né, reforçar o que a gente viu aqui nessa aula, nessa segunda aula. Ali diz o seguinte, definição. O Código Civil é a matéria abrangente, disciplina direitos e deveres das nossas relações, seja com pessoas ou coisas. O direito civil atualmente de 2002, baseado no alemão, onde prevalecem os princípios da o quê? Eticidade, operalidade e socialidade. Tá? Esses são os princípios que nós falamos ali, eticidade ética, operalidade ser rápido, ser ágil, né? Com eficiência, buscar a solução da forma mais rápida, e socialidade, né? Trabalhar o lado social. O Código Civil é dividido em 2 livros, geral e especial, então das pessoas, dos bens, fatos jurídicos na parte geral, e o resto, obrigações, empresa, coisas, família, sucessão, na parte especial. Então, assim, ó, pessoal, essas 2 aulas a gente tentou passar uma ideia do Código Civil, de como ele foi criado, de quais são as suas, né, das suas heranças, né, no caso ele vem do alemão, os seus princípios, né, básicos, mais importantes, e suas divisões nos livros e o que a gente vai falar em cada um, né? Espero que vocês tenham gostado. E aí a próxima aula agora a gente vai começar com os artigos mesmo. Então a gente vai falar de pessoas, a gente vai começar com o primeiro título, que é o título de pessoas do livro da parte geral do Código Civil. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.